Ele falou um pouquinho para mim sobre essa unção que é aí para 2016, né? Então nós vamos tomar por base aqui esse texto aqui que o apóstolo Paulo escreveu, e está relatado no versículo mais adiante, e cujo tema desse texto que nós estaremos lendo aí, a nossa primeira Bíblia, fala sobre o sacrifício vivo. Fala sobre o sacrifício vivo, né? E nós vamos entender algumas palavras aqui nesta noite, amados. O que significa esse sacrifício vivo, a qual o apóstolo Paulo estava aqui relatando à igreja aos romanos, amém? A igreja de Roma. Para nós aqui nesta noite, colocarmos um tempo aqui nesta mensagem, amados, nós vamos trabalhar com o seguinte tema aqui, né? Convite para uma renovação interior. Convite para uma renovação interior. Sendo um pouquinho mais ousado nas palavras de Paulo, queridos irmãos, eu acredito que não foi um convite, mas sim uma súplica do apóstolo Paulo para que a igreja de Roma tivesse uma renovação interior. Ou seja, um clamor de Paulo para a igreja de Roma, para que tivesse ali uma renovação interior. Amém? Para quê? Porque o que Deus tinha para aquela igreja era coisa extraordinária, né? O que Deus tinha para aquele povo era coisas maravilhosas, e para isso, queridos irmãos, eles tinham que entrar e iniciar naquela renovação interior para que o futuro, quem sabe em 2026, seja realmente uma unção para todos nós, para a igreja do Senhor, não somente aqui nesse lugar, mas em todas as igrejas de Nações Paulistas, pastor, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. O versículo assim diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saibas com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Querido Deus e Pai, a tua palavra mais uma vez foi dita nesta noite, e nós cremos e sabemos que o Senhor tem coisas maravilhosas e grandes para revelar aqui nesta noite ao nosso coração. Então que seja feita a tua vontade, que a tua palavra venha para provocar em nós, ó Deus, uma renovação interior, que possamos, ó Deus, mudar conceitos, mudar valores, ó Deus, que muitas vezes são necessários para que nós possamos, Senhor, neste ano da devoção, estarmos preparados para um ano de muita unção sobre a nossa vida, sobre o ministério, para que o teu reino, Deus, seja abençoado aqui na terra de uma forma gloriosa e maravilhosa. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amado? Pode
ali na Grécia, e fica bem localizada próximo de Corinto, só para que não se localizar no local, e o ano estimado entre 57 e 58, aproximadamente 25 anos depois que o Senhor Jesus tinha encerrado o seu ministério, através da sua morte, através da sua ressurreição e através da sua ascensão, aproximadamente 25 anos após. O apóstolo Paulo, amados, ele estava muito preocupado naquele momento ali com a igreja de Roma, um livro extremamente teológico, em ensinar, em capacitar, em preparar os crentes naquela igreja, amados irmãos, para que realmente estivessem aptos, estivessem organizados, estivessem instruídos com toda a sabedoria da parte dos céus, para que pudessem, no meio deles, promover o crescimento, que pudessem ser fortalecidos pela graça do nosso Deus, e que pudesse ser uma igreja abundante. E ele sabia, o apóstolo Paulo, amados, que todos os cristãos, desde o momento que eles recebem a Cristo como seu Salvador, ele passa por muitas fases. Em determinado momento da sua primeira fé, quando ele se converte ao Senhor Jesus, a fé dele está lá em cima, tremenda, uma bênção, quer ganhar o mundo inteiro para Jesus, quer ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Aí, com as interferências, com as coisas que o mundo envolve, com as influências do mundo, aquele cristão muitas vezes ali passa a ficar abatido, passa a ficar fraco, a oprimido, passa a receber coisas do mundo para o seu coração, começa a voltar a praticar as coisas que ele praticava antes do início da sua fé, e com aquilo, amados irmãos, o seu ministério, a sua vida, ela fica estagnada no seu ministério espiritual. Ou seja, ele precisa de uma renovação do seu entendimento, da renovação da sua mente, para que ele possa continuar com o seu ministério. Quando nós vemos aqui esse texto escrito por Paulo, meus irmãos, era realmente isso que ele estava querendo, que houvesse uma renovação interior no coração de cada membro daquela igreja amada, para que pudessem estar preparados para aquilo que o Senhor queria enviar sobre a vida de cada um. E nós vemos, amados, que já na primeira frase do versículo, quando ele diz assim, rogo-vos, ele estava querendo dizer na sua autoridade, ali, amados, suplico a você, exijo a você que preste atenção no que eu estou falando. Era isso que Paulo estava querendo dizer, amados. Ele estava clamando para o povo de Roma, ou seja, para que aquela mensagem dele fosse entendida como uma mensagem forte, que poderia promover uma grande mudança, uma grande alteração na forma de entendimento do povo. Então, quando ele fala, rogo os dois irmãos, é isso que ele queria. Quando ele cita assim, pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, ele estava citando, queridos irmãos, aqui nesse trecho, um atributo de Deus. Estava citando aqui que Deus é aquele que tem compaixão do ser humano diante do seu sofrimento. Ou seja, quando Deus olha para nós através da sua compaixão, Ele sabe o que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos. Ele sabe que Ele pode nos ajudar, amados, que Ele pode nos atender, mas que precisamos estarmos preparados para esse auxílio e para essa ajuda da parte de Deus para as nossas vidas. É isso que significa. Então, quando nós olhamos aqui para esse trecho e nós olhamos ali o apóstolo Paulo implorando pela compaixão de Deus, era isso que ele estava querendo dizer, que Deus, através da sua compaixão, Ele se
importa com os nossos problemas, com as nossas fraquezas, com aquilo que estamos passando, que nós precisamos melhorar para sermos mais valorizados na mão dele aqui na face da terra. Para que tudo aquilo que Deus tem sonhado para nós, como diz aqui dos pregadores, tudo aquilo que Deus tem sonhado para nós, que realmente possa se cumprir através das nossas vidas, que sejamos próximos, abençoados, instrumentos de Deus, e que andemos realmente na presença dele, como ele deseja para as nossas vidas. Muito bem. Depois, amados, quando nós vemos ali ele falando sobre essa compaixão de Deus, aí vem o trecho: que apresenteis, aí está lá, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Mas o que será que Paulo estava querendo dizer com apresentarmos os nossos corpos a Deus em sacrifício vivo? Tem um propósito da parte de Deus, amados, para as nossas vidas. Mas quando nós precisamos apresentar diante dele em sacrifício vivo, significa, queridos irmãos, que nós precisamos sacrificar alguma coisa, que nós precisamos entregar alguma coisa para Deus. Significa, amados, que nós precisamos negar alguma coisa. Negar alguma coisa. Nós precisamos, queridos irmãos, deixar de lado muitas coisas que nos influenciou nesse mundo, que está dentro de nós, nos corroendo, nos incomodando, nos atrapalhando, nos tirando da presença dele. Então, quando fala que nós precisamos sacrificar de forma viva para o Senhor, era a mesma coisa que nós matarmos, destruirmos, eliminar aqueles desejos que existem dentro de nós, amados, que tanto nos atrapalham de estarmos em comunhão com Deus. Matar, deixar de lado, riscar aqueles desejos que nos corroem, que nos incomodam, aos quais vieram através de influências mundanas sobre nós, queridos irmãos. E isso acontece com todos nós, amados. Com o passar dos tempos, nós vivemos hoje no mundo, queridos irmãos, que nós somos influenciados na nossa área de ensino, nas escolas, recebemos influências contra os princípios e valores da Sagrada Escritura. Lá no nosso ambiente de trabalho, as empresas hoje em dia têm adotado um sistema, queridos, que abolem muitos valores da nossa fé cristã, e para eles estarem bem no mercado, a nível interno, a nível externo, eles precisam parar de falar dos assuntos. Sobre a fé cristã. Não vai longe. Em todas as áreas nós somos influenciados. Na política na qual nós vivemos, amados, um dos princípios que nós amamos, que nós servimos, relatados e nos ensinados nas Escrituras Sagradas, são precipitados sobre as nossas vidas através de novas leis que proíbem nós de falarmos muitas coisas que nós desejamos falar, porque nós seremos penalizados, vamos enfrentar tribunais. Por todos os lados nós somos influenciados. E muitas vezes, amados, nós acabamos acatando esses ensinamentos que o mundo aí força a entrar dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. E isso, amados, quando nós trazemos o mundo para dentro do nosso coração, sabe o que acontece? Aí nós nos enfraquecemos, nós ficamos sem ação, nós perdemos a unção, nós paramos de ser devotos ao nosso Deus, de prestar a nossa devoção a Deus, nós começamos a ficar tão materialistas, queridos,
que isso nos atrapalha de ter uma comunhão e de viver realmente os propósitos de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Fala que nós temos que apresentar como sacrifício vivo. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Privar, deixar de lado os costumes e as atitudes do pecado, sejam quais eles forem, ou seja, imorar, matar os desejos ardentes da carne no nosso coração. Ficamos amortecidos para esse mundo, tá? E deixamos de lado aí aquela chama ardente do Espírito do nosso coração. Quando nós estamos nos sacrificando vivos para Deus, imagina assim, nós estamos ali deixando amortecido de lado, os desejos do mundo apagados, buscando mais e servindo mais ao Criador do que a própria. E nos diz aí, na sequência, amados, que quando nós fazemos isso, nós devemos fazer de forma santa e agradável diante de Deus. Santa, que significa separado do mundo, amados. Nós estaremos, através desses atos que nós realizarmos aqui, ensinados por Paulo a nós aqui através do Espírito Santo, dizendo para o mundo que nós somos separados dele, que a gente não consegue viver com eles. Hoje, amados, eu tive algumas experiências aí, né? Participei hoje de uma confraternização ali no meu ambiente de trabalho. Mas você imagina, irmãos, você se sentiu deixa de fora, né? É o que por vários momentos eu me senti lá hoje, tá? Ficava no banquinho, ao mesmo tempo tendo a função de interagir com as pessoas, tá? Mas com o coração explodido, porque era só risada, era só conversa, lado verde, música alta, tá? Então, o que acontece, né? Nós somos separados do mundo. Então, a vida precisa conviver no lugar de Cristo. Glória a Deus. Queridos, são agradáveis a Deus. Por que agradável a Deus quando a gente se afasta e procura romper com as coisas e com os desejos do mundo? Se torna agradável a Deus. Olhar para a nossa resistência pelas coisas do mundo que nos separam da presença dele. E é o nosso culto racional. Culto racional é quando nós nos entregamos a Deus de uma forma consciente. A nossa mente renovar sempre pela palavra de Deus, sempre em comunhão com Deus. Nós temos uma adoração a Deus, amados irmãos, com entendimento e com propósito. É quando nós oferecemos a nossa oferta de suporte, oferecemos a nossa oferta a Ele com alegria, com gratidão, por completo. E não é só, meus irmãos, através do nosso culto, culto que nós estamos aqui hoje na manhã. Não é só aqui, eu preciso estudar no culto lá, porque é lá que eu vou prestar o meu cor, a minha coração, a minha comunhão para com Deus. Não é só aqui, amados. Aleluia. É lugar que nós estivermos. Glória a Deus. Na nossa casa, no nosso lugar de trabalho, na escola, na nossa comunhão secular que nós temos aí fora, em todo lugar nós precisamos sempre estarmos ofertando. Glória a Jesus. Prestando a Ele através da nossa vida, das nossas ofertas constantes, amados, o nosso culto a Deus. Aleluia. Para ilustrar, os irmãos, esse texto aí,
E alguns irmãos que até conhecem essa história já. Uma certa vez, tinha um índio que morava no centro de uma grande floresta, junto com a sua esposa e junto com seus filhos. E ele, querido irmão e querida irmã, na festa da sua casa, é a única que sustentava sua família, mesmo os alimentos, fazia sua casa, uma plantação ali, sustentava a sua esposa e os seus filhos. E aconteceu que depois de alguns dias que ele tinha feito a última caça, acabou a carne de casa. Uma alfacinha, uma batatinha, ele estava ali, alimento. Aí os filhos saíram daquele testemunho lá, que ele pegou a capa, ele tinha, ele se protegia da passagem dos espíritos, e começou a caminhar ali, com uma chavinha que tinha na mão ali, para ir atrás de uma caça. E foi andando para cá, andando para lá, e aquele dia foi um dia diferente para aquele índio. Aonde que ele passava, ele não encontrava o alimento, o animal lá que precisava devorar para levar o alimento para casa. Não achava. Ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá e nada. E aconteceu, queridos, que olhando para o céu assim, já que o sol estava bem no centro, e disse, ele consigo, né? Olha, já passou o meio-dia, da hora que os meus filhos se alimentaram, meus esposos se alimentaram, e nada deu achar na casa. E andou mais um tempo, e nada de parecer estando na casa dele. Ele subiu assim no morro, assim, amados, e começou a olhar toda aquela mata que se encontrava diante dos olhos dele, assim, um rio muito caudaloso que passava debaixo, coisa mais linda. Ele pensou no seu coração: está faltando comida para me levar para minha casa. Mas quem construiu tudo isso daqui pode providenciar para mim esse alimento. Certeza que existe um grande ser que fez o rio, que fez a mar, que fez aquelas montanhas, que fez os céus. Se eu pedir para esse grande ser aí, essa raça, aí aquele índio lá disse assim: ó, grande ser, prepara uma caça, um animal para me levar para minha casa de alimento, para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para que sirva sustento para nós. E para a surpresa dele, amados, ele olhou de lado e não achou nada. Não viu nada. Aí ele pegou e disse assim: mas interessante, né? Eu estou pedindo algo para o grande ser, mas não estou oferecendo nada para ele, uma oferta para ele. Eu preciso ofertar alguma coisa para ele. Vamos ofertar o quê? Aí ele vinha aquela capa, ele atravessava os escuros nela, arrancou aquela capa das suas costas, foi lá e colocou em cima de uma pedra. Colocou aquela capa lá. Aí a pressa dele foi diferente. Ó, grande ser, aqui se encontra essa capa que eu ofereço para o grande ser. Por favor, prepare o alimento para me levar para a minha casa. Depois que ele fez essa prece, para a surpresa dele, nada aconteceu. Do mesmo jeito. Aí ele pegou aquela capa, arrancou lá de cima e falou assim: eu ofereci muito pouco, ofereci muito pouco para a grande ser. Eu preciso ofertar alguma coisa de mais valor. Aí ele olhou para aquele machadinho lá que ele fazia, cortava os matos, fazia todo serviço para aquele machadinho. Ele colocou em cima daquele tombo, em cima daquela pedra. Grande ser, agora eu ofereço para você esse meu machado. E oferta, eu peço a tua grande ser, envie um animal para que eu possa levar para minha casa de alimento. Sabe o que aconteceu, amados? Para a surpresa dele, nada aconteceu. Aí parou, pensou, para lá, para cá, para cima, para baixo, e disse assim:
Eu ofereci coisa pouca ainda, coisa pequena, para que seja ainda de uma forma devocional. Eu ofereci uma coisa maior ainda. Será que nós não estamos oferecendo pouco para esse grande ser, amados? Nós precisamos oferecer uma coisa maior ainda. Que tal uma renovação do nosso interior para iniciarmos aí um novo ano sem mágoas, sem tristeza no nosso coração, sem inimizades, sem angústias, sem frustrações e tantas coisas que nos incomodam, né? Que nos atrapalham no dia a dia. Aí parou, não faz, eu sei o que eu vou fazer. Sabe o que ele fez, amados? Para conseguir a bênção dele? Dizia, aqui estou eu, aqui lá, né? Dizia, estou eu em cima agora dessa pedra aqui, e a minha devoção, entrego a minha vida para o Senhor agora. Se for da tua vontade me receber em tuas mãos, que o Senhor me receba e prepare o que eu estou precisando agora. Louvado seja Jesus. Aí veio a providência dos céus, amado. Deus mandou um animal ali, ao lado dele, pertinho dele. E ele pegou aquele animal ali, depois de ter feito uma oferta especial para Deus. Depois de ter feito aquela oferta especial para Deus, ele entregou a sua vida, o seu corpo, seu pensamento, a sua alma, porta terra. E aí o Senhor mandou a providência que estava em Glória a Jesus, aleluia. Será que não precisamos desse ano que está se encerrando, irmãos, que é um ano dedicado à destruição? Oferecermos mais que nós nesses últimos 18 meses de volta do ano, para que realmente aconteça um grande milagre de uma grande unção sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério? Será que não é isso que está faltando? Lá na nossa família, não precisamos dessa renovação interna dentro de nós para que isso aconteça? Louvado seja Deus. E não vos conformeis, com este mundo. Então a primeira etapa já fizemos. Já nos apresentamos por completo diante de Deus, já rejeitamos as coisas do passado. Agora, a partir de hoje em diante, não vos conformeis com este mundo. Aqui que nós já tínhamos rejeitado o mundo, não aceitar mais, abolir, riscar, para que nós possamos, queridos irmãos, estarmos em comunhão constante com Deus. Glória a Jesus. Influências não venham mais provocar ali uma destruição da nossa vida. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo fala assim, não vos conformeis, ele estava querendo dizer, queridos, que nós precisamos de uma mudança. Todos nós precisamos de uma mudança profunda e radical. Mudança profunda e radical, para que a grande unção de Deus possa ser. Glória a Jesus. Vida. E que forma? Através do nosso pensamento, das nossas atitudes. Abandonar os valores dos padrões deste mundo e adotarmos os valores dos padrões que Deus nos oferece. Louvado seja Deus. É difícil, amados? Sim, muito difícil. Mas não é possível, não. A gente vai adotar os valores dos padrões de Deus para a nossa vida cristã. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre tem. Sempre tem. Nós podemos melhorar. Podemos melhorar, sim. Para que na sequência, diz assim a palavra, para que experimentar, significa sentir, saborear, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual que é
boa, perfeita vontade de Deus para nós. Qual que é? Livre do pecado, vida espiritual saudável, prosperidade, comunhão com Ele, com a igreja, com o povo de Deus. Essa é a vontade, a boa, perfeita vontade de Deus para nós. E nós vivamos em comunhão, estejamos alinhados, estejamos num só objetivo, com um só propósito, para que realmente nada impeça as portas dos céus se escancararem sobre a nossa vida. Aleluia. Aí no versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim: pois pela graça que foi dada a ele, graça, como nós já tínhamos falado, ela simboliza nome, pelo nome que me foi dado. Pela graça que me foi dada, significa pela compaixão, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor que me foi dado por parte de Deus. Significa mais profundo ainda, pela presença de Deus que me foi dada. Tudo isso. Digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. E não pense de si mesmo do que além do que convém. Aí, amados, depois que nós estamos preparados já, mais um passo muito importante para a nossa prosperidade, para a nossa bênção, para a nossa vitória, para a vitória do Deus, para a vitória do ministério. Aí ele fala que esse texto aqui sobre a nossa exaltação. Nós temos uma comunhão, nós temos uma graça de Deus sobre a nossa vida, nós vamos corrermos no Cristo e nos exaltar e ficar diante do que Deus é conosco. Se lembra que nós falamos aquela vez lá, sobre quando o Senhor falou para ela: a minha graça não basta, ele estava instrumando a Deus que havia um espinho na carne dele. Não era minha? Por que Deus colocou espinho na carne? Por causa das revelações e sementes que Deus tinha dado a ele, para ele não se exaltar. Aí fica o espinho na carne. Então, às vezes, o espinho na carne que está sobre nós, que está nos ferindo, é porque talvez nós quisemos, em determinado momento, se exaltar, crescer. Aí o Senhor deu uma cidadinha na gente aí, para que a gente seja sempre. Então, a intenção do Senhor, amados, é que nós não nos exaltemos de forma nenhuma, que nós não nos enaltecemos. A soberba nossa e sua é um grande perigo, irmãos, para nós para nos afastar. Mas o que nos ensina aquela palavra aqui? Nos ensina que mas que saiba com moderação. Que saiba com moderação. Significa que nós precisamos ser moderados com a nossa fé. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter controle de tudo. Nós temos que ser equilibrados em tudo. É isso que significa. Para quê? Olha só isso aqui. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Conforme a medida da fé que Deus reparte para cada um de nós. Quando nós vemos esse texto, nós vemos claramente que a nossa fé, a minha fé, a sua fé, ela tem tamanho e ela tem medida. A minha fé e a sua fé, ela tem tamanho e ela tem medida. Dependendo da forma que nós nos comportamos diante do nosso Deus, através daquele movimento de devoção e de adoração, de entrega total para a identidade. A nossa fé, queridos irmãos, é de um tamanho grande, a medida dela é grande, mas conforme a nossa fé, as nossas atitudes, os valores que nós adotamos e trazemos do mundo para nós, a nossa fé é pequena, a nossa fé está legal. Então, quem faz o tamanho da nossa fé, queridos, permitido por Deus, somos nós, através das nossas atitudes, através das nossas
ações que nós realizamos, no dia a dia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E sem dizer que a fé é um dom, né? Do versículo 4 ao versículo de número 8, amados irmãos, assim diz, fala sobre os dons. Do versículo 4 ao versículo 8, fala sobre os dons espirituais. Mas por que Paulo ele encerra esse trecho sobre o sacrifício vivo sobre os dons espirituais? É notório, então, amados, como nós vimos desde o início, que ele estava preocupado que houvesse a necessidade de uma renovação interior da igreja realmente de Roma. Por quê? Porque depois que ele se renovasse da forma como ele já nos estuda até agora aqui na palavra, o que acontece? A porta da unção está aberta para nós recebermos os dons da parte de Deus. Aleluia. Está tudo aberto para nós recebermos os dons da parte de Deus. E a igreja, amados, entenda da forma que quiser entender as igrejas de uma forma geral. Nós precisamos das manifestações dos dons espirituais. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos, nós carecemos dos dons espirituais. Deus colocou eles à disposição da igreja para haver crescimento, fortalecimento. Se não houvesse a atuação dos dons espirituais escritos nas escrituras sagradas, de forma nenhuma o evangelho teria chegado até nós. De forma nenhuma. Se gerou porque o Espírito Santo atuou através dos dons espirituais. Glória a Deus. E nós estamos vendo aqui a respeito da palavra. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Não é verdade? Todos os membros que existem no corpo. Um é mão, outro é pé, outra é cabeça. Órgãos, cada um tem uma função. Mas todos compõem aquele corpo. E todos os órgãos e todos os membros são necessários para que aquele corpo viva. Nós já falamos isso hoje na palavra também uma vez aí. Todos os órgãos e corpos são necessários dentro daquele corpo para que ele viva de forma saudável. Eles precisam estar em harmonia, convivendo em harmonia, para que realmente haja prosperidade e saúde daquele corpo. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos uns dos outros. Significa que acabamos de falar que nós somos ligados, nós estamos grudados. Quando um membro fica doente, o corpo inteiro precisa sofrer. Amém? Quando o membro está doente, eu estou com uma dor no pé, você está com uma mão gravada, irmãos, aqui esse pé fica na máquina especialista, na parte bonita, se alguém quiser botar a tela para fazer aqui na minha, acho que ela recomendou que minha Bruna, minha mão, ela é Bruna agora, tá? Só procurar lá, né? Ela chegou em casa e esse pé no chão de dor. Irmãos, imagina, com tudo ali lá embaixo, lá no gravado, que dor. Ai, palavra difícil, para almoçar difícil, para dormir difícil, não deixava assim não. Não tinha dinheiro lá embaixo, eu estava me incomodando. Eu estava preocupado, irmãos, com aquela dor lá embaixo, estava me incomodando lá. Entendeu? Nós precisamos nos preocupar, irmãos. Os nossos irmãos da fé também precisam de nós. Precisam da nossa fé, precisam da nossa oração, precisam da nossa comunhão. Viver sozinho, irmãos, mesmo, não vive não. Se a gente estiver de forma nenhuma. Temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, segundo a presença do Espírito Santo que nos foi dada, segundo o amor que nos foi dado, a bondade que nos foi dada. Cada um tem um diferente dom. Qual
é o seu dom. Se for profecia, seja ela segundo a medida da sua fé. Se é ministério, querido, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja edificação, ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Aqui estão os dons que os irmãos, que Deus tem para mim e para você em 2026. Glória a Deus. Mas que podem ser já. Aleluia. Estamos ainda no tempo de hoje, amados. Glória a Jesus. Ainda. Dom da profecia. O dom de ministério, de ministrar. O dom de ensinar. O dom de exortar. O dom de repartir. O dom de presidir. O dom de exercer misericórdia. A igreja, eu preciso desses dons. Você precisa desses dons. Vai ter dons. Tem irmãos que têm todos esses dons. Mas tem irmãos que têm um, usa muito bem esse dom. Então, amados, para encerrar agora, o quarto eu falo sobre os dons espirituais que Deus tem à disposição para se manifestar em nossas vidas. Mas para que seja manifestado esses dons, nós precisamos então estarmos em constante adoração. Glória a Deus. Não recebemos a presença do mundo, uma grande comunhão. Em glória a Jesus. Fazer com que a gente mais naquela pedra, nos colocar na presença dele e realmente estarmos preparados para um novo tempo. Grande Deus. Um novo momento. Aleluia. De restauração. Glória a Jesus. Seja feita sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Não porque Deus restaura, porque nós nos contaminamos e nós precisamos de restauração. Glória a Jesus. Querido Deus e Pai, glorificamos e dizemos o teu nome nesta noite, pela tua palavra, que o Senhor trouxe ao nosso coração, Deus. Eu creio, Deus, assim como o teu servo, tua serva também crê, que o Senhor tem reservado para nós. Meu Deus, é proposta, é mistério, é unção, são virtudes, são dons espirituais que precisam haver as manifestações deles constantes em nossos dias, meu Pai, para que coisas grandes aconteçam, meu Pai, em todos os ministérios aqui em missões, em toda a nossa cidade, a nossa nação, nos 4 cantos da terra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos por palavra, que o Senhor trouxe no nosso coração esta noite. Amém. E graças a Deus.